Nessa videoaula a gente vai conversar sobre validação de entrada de dados do usuário. Nós já tivemos alguns exercícios em sala de aula, aí para os meus alunos de sistemas de informação, em que o exercício pedia que limitássemos a entrada do usuário, como por exemplo, permitir apenas que ele entrasse com um número inteiro, ou então um número em uma determinada faixa de valores, como por exemplo, um número entre 1 e 10, entre outros exemplos. E nessas situações, a gente precisa garantir que o usuário vai digitar aquilo que a gente quer e que o programa vai permitir oferecer recurso para que o usuário continue digitando até que ele digite aquilo que a gente precisa. Então, para isso, primeiro eu vou criar meu scanner aqui, vou chamar de ler. Então, scanner ler igual a new system.in, scanner system.in. Tem meu scanner, vou ler uma variável que eu vou chamar de resposta e vamos configurar aqui agora para poder garantir que ele vai digitar aquilo que a gente precisa que seja digitado. Nosso primeiro exemplo, eu vou colocar que ele precisa que digite um número inteiro. Então, a nossa primeira intuição é dizer, né? Digite um número inteiro. A gente pede o usuário para digitar um número inteiro, um número positivo. E vamos ler isso em resposta. Então, vou chamar aqui resposta igual a ler.nextInt. A primeira coisa que a gente pensa é, vamos fazer um if, né? Vamos testar aqui se essa resposta é um número positivo. Então, se resposta for maior do que 0, a gente imprime falando que deu certo. Muito bem. Esse é um número positivo. E depois você faz um else e fala a informação. Ops, esse é um número negativo. Se não é positivo, ele é negativo, certo? Só que quando nós temos essa situação aqui, a gente só informa para o usuário o que está acontecendo. A gente não deixa ele digitar novamente. A gente precisa colocar um mecanismo que vai deixar ele digitar. Então, olha só, se a gente executar isso, o que nós temos? Digite um número positivo. Digitei o número 5. Muito bem, esse é um número positivo. Então, um ponto final aqui só, né? Só que nós não queremos isso. A gente quer que se eu digitar um número negativo, ele deixa eu fazer de novo, certo? Então, se ele colocar aqui, digite um número positivo e eu digito um número negativo, ele vai falar, ops, esse é um número negativo. Ó, nós testamos se a resposta era maior do que 0. Não, menos 8 é menor do que 0. Então, ele caiu aqui no else. Nessa situação, if else não é o que a gente precisa usar, tá? Eu coloquei esse if else aqui para a gente poder perceber como que ficaria, qual que é o pensamento inicial que provavelmente alguns de vocês têm. Para resolver isso, a gente precisa de um while. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse if else daqui e eu vou colocar um while. Só que esse while, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que o usuário digita enquanto aquilo que ele digitar não for o que eu espero. Então, se eu espero um número positivo, eu vou colocar aqui para ele repetir esse while enquanto o que for digitado for um número negativo. Então, eu vou trocar isso aqui de lugar. Apagar o comentário. Muito bem. Então, ó, enquanto que ele digitar, que ele acabou de digitar aqui em cima, for menor do que 0, a gente fala, ops, esse é um número negativo. E a gente precisa dar a oportunidade do usuário digitar de novo. Porque olha só, se eu executo isso do jeito que está aqui, isso aqui vai ser um laço infinito se eu digitar um número negativo. Quer ver? Ó, vamos executar. Digite um número positivo. 5. Muito bem, um número positivo. Mas e se eu digitar um negativo? É um laço infinito. Menos 5. Ops, esse é um número negativo. E ele fica repetindo isso aqui. Ele só imprime isso infinitamente. Por quê? Eu não tenho a oportunidade aqui de mudar o valor que está armazenado em resposta. Como eu digitei menos 5, resposta vai ser menos 5 para sempre. Então, isso aqui vira um laço infinito. Nós não queremos isso. Então, eu vou cancelar isso daqui, ó. Finalizei o processo.
Para resolver isso, a gente precisa copiar isso daqui para cá. E agora sim ele deixa eu digitar. E vou colocar aqui a informação. Tente novamente. Vamos executar. Digite um número positivo. Menos 5. Ops, esse é um número negativo. Tente novamente. Menos 8. Ops, esse é um número negativo. Tente novamente. 5. Muito bem, esse é um número positivo. E assim a gente consegue organizar isso. Só que ainda tem como a gente melhorar isso daqui. Como que a gente pode melhorar isso? Percebe que a gente lê 2 vezes, você repete código. Ah, professora, mas é só uma linha, tem problema? Tem problema, mas tem como a gente deixar ele melhor. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai deixar uma leitura apenas de dados. Ah, mas se eu tiro isso daqui, professora, como que vai fazer? Como que vai ficar? Se eu tiro isso daqui, eu vou tirar essa informação daqui também. E eu vou inicializar a minha resposta com um número inválido, ou seja, eu vou inicializar a resposta com um número negativo. Menos 5, ou menos 1, menos 2, o que você quiser, um número negativo. E observa que ele já chega aqui, ó, e já entra direto no while. Aí você fala, mas eu não posso mostrar essa mensagem. Não, não pode. Então a gente vai ajustar essa mensagem que vai ser informada para o usuário. Digite um número positivo. Agora percebe que a gente economizou linha? Ah, professor, mas era só 2 linhas. Sim, era só 2 linhas. Mas dependendo da situação, isso daqui tem um contexto melhor. Então, nesse caso aqui, inicializamos o resposta em menos 1 e colocamos o while para funcionar, com ele já entrando aqui direto. Ah, resposta menos 1 é menor do que 0. Negativo. Então, ele já vai entrar aqui e já vai falar, digite um número positivo. E ele vai te dar a oportunidade de ler essa informação. E ele vai repetir isso aqui enquanto você não digitar algo positivo. Vamos ver? Vamos executar. Digite um número positivo. Menos 5. Digite um número positivo. Menos 9. Digite um número positivo. Menos 500. Digite um número positivo. 100. Muito bem, esse é um número positivo. O que muda aqui para o exemplo anterior é que nós não temos a informação falando, ops, você não digitou um número positivo. Tenta de novo. A gente mantém a mesma informação. Tem um jeito melhor do que o outro? Todos os 2 jeitos funcionam. Tudo depende daquilo que você quer fazer. Mas, particularmente, eu gosto muito dessa abordagem aqui. Mas as 2 abordagens estão certas, ok? E para finalizar esse videozinho aqui, vamos repetir isso aqui para ler um vetor. Que em sala de aula, um aluno teve uma ideia muito bacana que eu quero trazer aqui para vocês. Darkson, se você está vendo esse vídeo, eu gostei bastante aí da ideia de como a gente lê essa informação. Então, como é que funciona? O que esse aluno pensou? Vamos ler um vetor, né? Então, vou colocar aqui um enter aqui, int resposta, e eu vou colocar esse vetor com 5 posições. Ó, aqui ele começa a querer dar erro porque a resposta agora é um vetor, né? Eu não posso fazer isso aqui mais, porque ó, a resposta é um vetor de 5 posições. Então, não existe resposta menor do que 0. Eu preciso testar uma posição específica. Quando nós temos fazer a leitura desses dados aqui, desse vetor, a gente precisa de um for. Por que a gente precisa de um for? Porque eu não vou repetir 5 ler.nextInt aqui. E se fosse 50? Não pode, não dá, né? Então, eu vou criar uma variável aqui só para a gente controlar o laço. Então, igual a 0, e menor do que 5, e mais. Um laço para percorrer de 1 em 1, começando em 0, que é o nosso primeiro elemento do vetor, indo até menor do que 5. Então, ele vai percorrer. E dentro desse laço de repetição, o que nós vamos fazer? A gente vai ler a informação, a gente vai pedir o usuário para digitar um número. Então, eu vou copiar aqui, só para economizar, né? Tirar esse while daqui. E nós queremos que leia um número positivo. Digite um número positivo e temos aqui resposta, só que agora não é resposta. Resposta na minha iésima posição, na minha posição i. Então, desse jeito aqui, ele vai ler a informação cada uma das vezes. Para deixar isso aqui do jeito que a gente precisa, ou seja, ler um número positivo, a gente precisa garantir que ele vai fazer isso. Então, na primeira versão, que foi a primeira versão que a gente fez aí, lendo um número só, nós temos que lemos a informação, colocamos um while com testando isso aí que a gente tem.
Então, se por acaso esse resposta na minha posição I, que é quem eu acabei de ler, for menor do que 0, ou seja, se ele for negativo, eu peço ele para digitar novamente. Deixa eu copiar aqui. Ops. Número inválido. Digite um número positivo. E você deixa ele ler de novo, certo? Isso aqui é uma possibilidade que nós temos. Se você fez desse jeito em qualquer exercício aí que pedia, ou um número positivo, ou para garantir que ele digita um número dentro de um intervalo, como por exemplo, aqui a gente garante que ele vai digitar um número positivo, certo? Mas se eu quero um número entre 1 e 100, a gente precisa que isso aqui repita enquanto for menor do que 1. Ou então, esse resposta na posição I for maior do que 100. Mesma coisa aí para 1 e 10, 1 e 50, o intervalo que você quiser. Vamos deixar o nosso exemplo aqui para um número positivo e negativo. Olha só, quando eu executo, digite um número positivo, 1. Digite um número positivo, 2, 3, 4, 5. 5 números dos meus vetores. Vamos colocar essa informação do vetor aqui, ó. Digite um número positivo para a primeira posição do vetor. Vou colocar aqui um i mais 1, para ele aparecer a posição do vetor de 1 a 5, tá? Digite 1 para a primeira posição do vetor. Agora vai ficar bonitinho. Vamos executar. Ó, digite um número positivo para a primeira posição do vetor. 1. Digite um número positivo para a segunda posição do vetor. 2. Digite um número positivo para a terceira posição do vetor. 100. Digite um número positivo para a quarta posição do vetor. Vou colocar um número negativo, ó, menos 5. Ops, número inválido. Digite um número positivo. Menos 500. Ops, número inválido. Digite um número positivo. Ok, vou digitar 50. Ele leu. E vem aqui para a gente ler a minha quinta posição do vetor. O bacana da gente sempre colocar alguma informação relacionada ao meu laço de repetição aqui é para você ver em qual volta que ele tá, quem que ele tá lendo. Então, vamos ler a última posição aqui, 10. Beleza, funcionou. Isso aqui é uma possibilidade que nós temos para garantir essa entrada do usuário. Mas a gente também tem a possibilidade de fazer aquele esqueminha que a gente fez antes, que é reduzir isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, tirar esse sold daqui, vou colocar ele de cá, e a resposta aqui, ó, eu vou inicializar ela com um número negativo, menos 1. Ó, então na hora que ele entra aqui no laço de repetição, eu já coloco ele como menos 1. E ele vai entrar direto aqui dentro do meu laço while, porque ele é menos 1. Resposta na posição I é menos 1. Então, na hora que ele testar, essa resposta na posição I é menor do que 0? Sim, é. Então, ele vai mostrar a informação aqui e vai ler. Vamos executar? Digite o número para a primeira posição, 5. Digite o número para a segunda posição, menos 3. Digite o número para a segunda posição, menos 5. Tá vendo que ele continua aqui, ó, na segunda posição? Eu posso colocar o número negativo que for, que ele vai estar sempre pedindo para ler aqui a segunda posição. Ele só não informa a informação lá. Ops, né? Não deu certo, digita outra coisa. Tente novamente. Mas é uma forma de se fazer. Nós podemos fazer ainda a terceira e última versão aqui, que é a ideia que o meu aluno teve. Olha só, qual foi a ideia dele? Que quando ele me mostrou, eu falei assim, gente, que negócio bacana. O que acontece? Vamos voltar para a versão anterior, em que a gente lê a informação aqui em cima. Digite um número positivo para tal posição do vetor. Ele lê a posição do vetor, só que nós não vamos utilizar um laço de repetição aqui. A gente vai usar um if. Professora, mas você não me falou que um if não dá certo? Você não falou lá no início do vídeo que, tipo assim, ele não deixa de ler a informação? Olha só. Se por acaso o que ele acabou de digitar aqui, ó, for menor do que 0, se for um número negativo, eu vou fazer um i menos menos. I menos menos é a mesma coisa que I menos 1. Então, eu estou decrementando o I. Então, quando ele
se deparar com um número negativo, com um número inválido, não é aquilo que a gente quer, ele vai diminuir uma volta do laço. Então, se ele estava aqui, ó, com o i igual a 1 e lendo essa informação, e por acaso de ter um número negativo, ele vai decrementar ele. O i vai passar a valer 0. Ah, professora, mas ele incrementou aqui. Sim, então ele volta uma casa, mas ele incrementa de novo. Então, ele permanece na mesma volta. Olha só, vamos executar. Não tinha terminado, né? A execução anterior. Digite um número positivo para a primeira posição do vetor. 8. Digite um número positivo para a segunda posição do vetor. Vou colocar negativo, ó, menos 1. Digite um número positivo para a segunda posição do vetor. Percebe que o meu valor de i aqui, ele permaneceu o mesmo? Ó, a gente está colocando para imprimir o i mais 1, certo? Só para poder aparecer de 1 até 5, em vez de aparecer de 0 até 4. Então, a primeira volta, ó, o i valia 0, primeira volta vale 0, mas aqui ele mostra 1, porque eu coloquei i mais 1. Digitei 8. Na segunda posição do vetor, em que o meu i vale 1, e aqui ele está mostrando o valor 2, eu digitei um número negativo, menos 1. Então, o i valia 1, certo? Mostra 2, porque aqui eu tenho i mais 1. Com o i valendo 1, ele testou. Ah, isso que eu acabou de digitar, esse menos 1, é menor do que 0? Sim. Então, o meu i, que valia 1, vai passar a valer 0, porque eu tenho menos aqui, ó. Então, ele volta uma volta. Só que ele vai e incrementa aqui, que é a volta do laço. Então, ele volta a valer 1. Percebe? Entende que ele vai repetindo isso daqui? Então, enquanto eu digitar um número negativo, ele vai voltando aqui o meu passo do laço. Então, em vez dele caminhar para frente, ele vai permanecer no mesmo lugar, até ele digitar o que a gente quer. O que a gente quer? Um número positivo. Pronto, passou para a próxima volta, olha lá, o meu i incrementou. Incrementou certo agora. Então, desse jeito aqui é uma opção que a gente tem para poder ler em laços em que a gente está dentro de um laço de repetição que a gente precisa do i como índice aqui do meu vetor. Todas essas formas que a gente colocou aqui hoje, tá correto? Funciona, ok? Vai do seu gosto. O que você prefere utilizar? O que você acha mais simples de implementar? Aquilo que você prefere escrever, ok? Se você tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, coloca aí nos comentários. Se você achou essa solução aqui interessante, agradece o Darkson aí nos comentários, que eu também achei essa solução bem bacana. Parabéns aí pela forma de pensar, Darkson. Se você tem algum outro jeito ainda de resolver isso, de como controlar isso, comenta aí que eu também quero ficar sabendo. Bons estudos, pessoal!